Não, não. Obrigado. Meus queridos, tudo bem? Bom dia. Prazer em revê-los. Mas nesta manhã agora, né? Tivemos uma manhã ontem, no dia de sábado, não é isso? E agora no dia do Senhor. Hoje é domingo, o dia do Senhor. Tem lá um mandamento que diz, né? Guarda o dia do sábado, do descanso, para o santificar. A gente tem ensinado também lá na igreja que independente de onde nós estamos, né? Independente de onde nós estamos, o dia do Senhor é o dia do Senhor. E eu sei que vocês têm sido ensinados assim também pelo pastor Ítalo, né, com o apoio do conselho, que esse dia deve ser guardado em toda ocasião, mesmo que nós estejamos num evento, num lugar diferente, o dia do Senhor continua sendo o dia do Senhor, e nós devemos consagrá-lo, como dizem os nossos símbolos de fé de Westminster, nossos padrões de Westminster, dedicando esse dia às coisas do Senhor. Por exemplo, agora ao ouvir de sua palavra, uma meditação em sua palavra, leitura da Bíblia, oração, conversas santas, exercícios piedosos, estas coisas devem de fato tomar o nosso tempo no dia do Senhor. É claro que não é só no dia do Senhor que a gente lê a Bíblia, que a gente vai deixar de aproveitar um momento de ouvir um estudo bíblico, uma pregação, mas no dia do Senhor principalmente é o dia para isso. Tá? E meus queridos, a igreja cristã, a igreja evangélica e protestante tem falhado muito com relação à guarda do dia do Senhor. E um teólogo disse uma coisa que eu não esqueci, ele disse assim, se nós não guardamos para o Senhor o dia dele, nós não vamos guardar e nem nos lembrar do Senhor nos outros dias. Então ele diz que a corrupção da fé evangélica começa com a quebra desse mandamento, do dia do Senhor. Porque se nós não guardamos, nós não nos satisfazemos em estar com o Senhor no dia dele, nos outros nós vamos? Claro que não. Se o dia do Senhor a gente não se importa muito com as coisas dele, imagina os outros dias. Que aí nós temos o nosso trabalho, as nossas coisas. Então, o dia do Senhor é um dia importante, nós o honramos também quando nós estamos aqui reunidos para meditarmos em sua palavra. Né? Meus queridos, desde agora também eu quero, desde já, né, agradecer a Deus a oportunidade de ter passado com vocês esse período, né, esse tempo de retiro. Agradecer mais uma vez ao reverendo Ítalo, ao pastor Ítalo, pelo convite, obviamente com o apoio do conselho da igreja, né? Então agradeço aos presbíteros da igreja pela confiança também, né? Nos dá o prazer de compartilhar esse estudo bíblico com vocês, lá no livro de Ruth. Então vamos lá, mais uma vez, agora no capítulo final de Ruth, capítulo 4, e nós terminamos, né? Se Deus quiser, com a graça do bom Deus, estudamos aí o livro de Ruth. Mas vamos à última parte, vermos o que de fato será resolvido, digamos assim, quanto ao resgate da família de Elimeleque, né? Do morto, e da compaixão também de Deus para com os vivos, no caso, Noemi e Ruth. Então farei a leitura do capítulo 4 e aí nós passamos à nossa exposição, nosso estudo aqui pela manhã deste dia do Senhor. Diz assim o texto. Vocês se lembram, então, rapidamente, para a gente recapitular. Vocês se lembram que a Noemi teve um plano muito arriscado, né? De enviar a Ruth à eira de noite, né? Com vestes que poderiam sugerir algo, né, não tão correto. Mas então, quando Boaz acorda ali na eira, depois de ter comido e bebido e se alegrado e tudo mais, ele descansou ali ao pé de um monte de cereal. E então ele acorda e vê a mulher lá e diz: quem és tu? Ela diz: eu sou Ruth, tua serva, a moabita, toma a tua capa e coloca sobre mim. Olha, você tem que me resgatar, você tem que se casar comigo. E ao invés de Boaz, que era bem possível, né, achar aquilo muito estranho e ter cuidado com aquilo e rejeitar aquela questão, o Senhor inclinou o coração dele para que ele entendesse, né, a Ruth como bem-aventurada, como uma pessoa muito benevolente, que está tão preocupada com a sogra dele. E lembra que diz, né, que ela não foi atrás de jovens. Ele diz, né, você não foi atrás de jovens, porque ela é uma moça jovem, né, lembra-se? Por volta dos 25 anos. Né? Você não foi atrás de jovens, nem de pobres, nem de ricos. A ideia é, você não está preocupada com prazeres e riquezas, porque jovens, né, estão preocupados com prazer. Né? Infelizmente, né, acima da comunhão com Deus, os jovens geralmente estão preocupados com prazer, né, aproveitar a vida. E outros estão preocupados com riquezas, né, de fazer a vida.
E Noemi não foi atrás nem de jovens ricos, nem de jovens pobres. Mas ela estava preocupada com a sogra dela. E se dispõe a casar com um homem que era mais velho que ela, né? Embora tinha um caráter muito parecido com o dela, né? A gente falou que é a atração ali do caráter piedoso de ambos que é, de fato, o elo maior nessa história de, no caso aqui, né? Esse corte menor, porque a história não é propriamente de Ruth e Boaz, mas esse corte menor é aquilo que atraiu os dois, né? O caráter piedoso de ambos. E agora a Boaz disse para ela, olha, é verdade que eu sou um resgatador, só que tem um parente mais próximo, e é do direito dele resgatar a herança de Noemi e tomar-te como esposa. Então eu não posso passar por cima dele. Mas uma coisa eu te garanto, se ele não quiser fazê-lo, eu farei. Então, de uma sorte ou de outra, você está guardado. É interessante como isso nos parece Jesus Cristo, né, nosso Rei, Senhor e Salvador, falando a nós também, né? Aconteça o que acontecer, vocês estão guardados. De certa forma é o que Boaz fala para Ruth, olha, de um jeito ou de outro, você será resgatado. Então pode ficar tranquilo. E certamente isso acomodou o coração de Ruth. Não quer dizer também que Ruth não preferia que fosse Boaz. Ela nem conhece ainda, como nós veremos, né, o senhor fulano, que é o parente mais próximo. Vai que ele era um homem mais bruto, rude, grosseiro, não tão piedoso, vai saber quem ele era. É claro que o coração de Ruth provavelmente se inclinava a Boaz. Mas Boaz disse, olha, vamos resolver isso. E aí, lembra-se que Ruth volta à casa de sua sogra e Noemi diz, olha, esse homem, Boaz, não vai descansar até que tenha tudo resolvido. E nós vamos ver isso realmente que ele não descansou. A Bíblia diz aqui, a ideia do texto que a gente vai ler agora, é que naquela mesma manhã ele já está pronto para resolver. Não esperou nada. Lembra-se que Ruth passou a noite no eirado, de manhã ela foi embora, voltou para casa da sogra com o cereal que Boaz tinha dado a ela, e Boaz já foi para a porta da cidade para resolver o negócio. Então, realmente, né? Ele não vai descansar até que tenha resolvido. Aí, olha o texto então, capítulo 4. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. O ex de novo, né? Uma coincidência, né? Lembra? O Boaz aparece no campo quando Ruth está aí e diz, eis, Boaz apareceu. Agora, olha quem está aparecendo agora. O tal do resgatador que Boaz disse que tinha, que é o parente mais próximo, apareceu. Então você vê a mão de Deus guiando. Então, veja lá. Ia passando, então Boaz lhe disse, ô fulano, legal não? Fulano, ciclano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para a venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata-a. Se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate e eu depois de ti. Respondeu ele, eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz, olha, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumprir resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel.
E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Rute e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse. Legal, né? Esse trocadilho, né? E o Senhor concebeu que ela concebesse. E teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naazon. Naazon gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Vamos orar. Ó Deus santo e bendito, agora no dia do Senhor, nós estamos como povo do Senhor, povo teu, diante da tua palavra. Ó Deus, abençoa-nos então, no final do estudo da tua palavra, neste livro maravilhoso, doce, que fala da tua providência, do teu governo, da tua misericórdia, da tua bondade fiel em Cristo Jesus, para o qual este livro também aponta, ó Pai, o nosso grande resgatador, Senhor e Rei Salvador. Assim nós oramos, agradecidos, confiados em Ti, para que nos ensine segundo a sã doutrina. Nós oramos em nome de Jesus, com perdão dos pecados. Amém. Bom, vamos lá, queridos. Como eu falei, né? Ruth passou a noite na eira por mando de Boaz. Fica aqui e de manhãzinha, antes que os homens possam perceber que mulher saiu da eira, você se vai. E então eu vou resolver isso e você vai estar cuidada de um jeito ou de outro. E aí o texto começa dizendo que Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. A porta da cidade, como vocês sabem, né? Já estudaram essas coisas na Bíblia, no Antigo Testamento. A porta da cidade era o centro da cidade. Se alguém queria fazer negócio, se alguém queria ir a um tribunal na cidade, naquelas cidades muradas, eles iam à porta da cidade. Por quê? Porque a vida social, judicial, comercial acontecia ali, na entrada da cidade. Todo mundo passava por ali. Se você queria encontrar com alguém, fazer negócio com alguém, julgar a causa de alguém ou a tua causa, você ia lá na porta da cidade. Ali era o fluxo onde as pessoas se encontravam. Então, aí está Boaz, então, indo à porta da cidade para, então, desse processo de tribunal judicial, de fato, resolver o caso do resgate da família de Elimeleque. E ele se assentou ali, então. E agora veja, como nós falamos, né? Eis que, olha, surpresa, né? Como diz outros, né? Na providência de Deus, surpresa para 0 pessoas, né? Eis que, imagina quem está chegando, o homem, o resgatador de que Boaz havia falado, ia passando. E aí, Boaz, então, lhe disse: ô fulano, chega-se aqui e assenta-te. O homem virou e se assentou. A ideia é, por que esse fulano, e nós veremos, né, por que ele é chamado de fulano, e por que não tem o nome dele? Tem o nome de todo mundo nessa história. Só o nome desse homem que não tem. E isso é uma coisa que deve fazer com que a nossa mente atente para essa questão. Por que não aparece o nome dele? Aparece o nome de todo mundo. Só desse homem, senhor fulano, que André não tem o nome dele. E aí então, esse homem se vira, olha para Boaz e se assenta. Por quê? Boaz provavelmente era um dos juízes da cidade. Era um homem importantíssimo. Um homem que tinha uma influência. Você vê isso no final, com os anciãos e o povo, a multidão que se juntaram ali para ver aquela questão judicial de resgate, louvando Boaz depois. Presbítero Daniel. Fala bem de Boaz, seja a tua casa assim, seja a tua mulher assim, que o teu nome seja afamado em Belém.
Então Boaz era alguém muito importante. Então a ideia é essa, quando Boaz, Mateus, chamou aquele homem só tinha uma coisa a fazer: sentar-se segundo o conselho, o pedido de Boaz, tá certo? Então ele se assentou. E é interessante que, como eu falei, né, não tem nome aqui, Leonardo, este homem aqui, você tem, né, Leonardo, nome, mas esse homem aqui não tinha nome, né? Ele é aparecido como fulano aqui. E por quê? E é interessante que nós veremos que a Boaz vai dizer para ele assim, ó, resgata a terra de Elimeleque. E ele vai dizer, resgato. E eu imagino, a gente vai passar por aqui, né? Mas eu imagino que o coração de Ruth, né? Porque ela queria Boaz, né? Mas o homem falou, não, eu resgato. Ela, tá bom, né? Então tá certo. Aí, mas depois Boaz vai dizer, olha, no dia que você resgatar a terra, você vai ter que resgatar a viúva Ruth Moabita. Tem que casar com ela. Aí nós vamos ver por que ele disse não. Mas nós vemos que aquele homem, o resgatador mais próximo, está preocupado com a herança dele. Lembra? Ele diz, olha, eu estou preocupado com o meu futuro, com a minha herança. E se eu tiver um filho com uma mulher, e este filho resgatado da mulher lá, né, de Ruth, ele vai ficar com a minha terra. Então eu vou investir dinheiro cuidando da mulher, Ruth, e da sogra dela, Noemi, para depois não ter nenhum ganho. Porque essa terra não vai ser minha. Essa terra vai ser do menino que nascer do meu relacionamento com esta moabita. Então todo o meu investimento vai por água abaixo. Eu vou estar dando dinheiro que não vai voltar para mim. Certo? Vai ficar para o menino que nascer. Então eu não quero. E é interessante aqui, porque o que está ensinando a Deus no texto da palavra dele? É quando nós pensamos em nós mesmos, essa é de fato a receita, digamos assim, para o fracasso e para o nome desaparecer como um nome não importante. As pessoas egoístas, né? Elas não são lembradas, a não ser como pessoas egoístas. Elas não colaboram para nada. E a ideia é a seguinte, quanto mais você tenta fazer o seu nome aqui, menos ele será feito. Porque a ideia é de que ele se preocupava com o futuro dele, e a gente não sabe nem o nome dele. Essa é a ideia. É alguém que queria que o nome dele fosse... Então ele não teve compromisso com ninguém, porque está preocupando com ele, com o que ele ia ganhar. Na verdade, preocupado com o futuro, ele não teve futuro nenhum. Tanto que não se sabe o nome deste homem. Então, lembra de Jesus dizendo? Aquele que quiser ganhar a vida neste mundo, perdeu a vida. Mas quem perde a vida, e é o que Boaz está fazendo, porque Boaz está assumindo algo custoso para ele, ganha a vida, ganha o nome. E o nome de Boaz, nós estamos falando dele aqui. Nós que, essa história já, séculos e séculos. E nós estamos vendo a virtude de um homem chamado Boaz. Nós sabemos do nome dele. Ok? Que ele era um benjamita. Que ele era um antepassado da família de Davi e do Messias. Então veja, ele não pensou nele. Então Deus fez o nome dele grande. E quem pensou no próprio nome, desapareceu. E é assim que acontece. Quanto mais nós vivemos para nós, menos nós vivemos. Quanto mais nós vivemos para Deus e para os nossos irmãos, mais nós vivemos. Mais glória Deus nos dará. Então é isso que está apontando o fato desse homem não ser registrado o nome dele. Ele é sem importância. De uma forma ou de outra, é parecido com Orfa, né? Porque embora Orfa tenha o nome revelado, ela desaparece da história. Nunca mais ela é citada. Ruth não. Então o contraste é Ruth e Orfa, Boaz e o Sr. Fulano. Você tem dois tipos de pessoas no mundo. Pessoas que se sacrificam por outros e pessoas que só pensam em si mesmos. Você tem os dois tipos. Ruth e Orfa. Boaz e o Sr. Fulano. Ok? Você e eu somos ou de um grupo ou de outro. Isso vai dizer muito sobre o nosso futuro. Como as pessoas se lembrarão de nós ou não se lembrarão. Vamos lá, aí veja, então ele sentou-se, né? Versículo 2. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui. E assentaram-se, veja a influência dele. Ele toma 10 homens da cidade, por quê? Porque um conselho, um tribunal, ele é estabelecido no mínimo com 10 homens judeus. Vocês se lembram, não sei se vocês já ouviram, acho que já ouviram, porque vocês são muito aí conhecidos, né, da teologia e do texto bíblico, que uma sinagoga não poderia ser estabelecida em uma cidade se não houvesse 10 cabeças
de famílias judias. Ou seja, uma sinagoga só poderia ser estabelecida se houvesse 10 homens judeus chefes de casa. Se houvesse menos de 10 homens judeus, uma sinagoga não poderia funcionar. Tinha que ter pelo menos 10 homens judeus, donos de famílias, chefes de famílias, naquela cidade para se estabelecer uma sinagoga, que era uma congregação, né? Sinagoga era uma congregação onde o serviço de adoração a Deus era de fato realizado em uma determinada cidade, né? No Novo Testamento a gente vê as sinagogas, né? Cafarnaum, várias sinagogas em várias cidades. Aqui você vê 10 homens de novo, porque era necessário 10 homens para se estabelecer um tribunal. E aqui não são 10 homens quaisquer, são anciãos daquela cidade. São homens experientes, né? Homens que de fato tinham condição de julgar algo. E Boaz então chama 10 homens e eles comparecem e se sentam. Então veja a influência de Boaz de novo. Tem influência na cidade, é um homem poderoso. Ele chama, convoca aqueles anciãos 10 e eles se assentam para serem agora os juízes daquela causa, testemunhas de juízes daquele resgate que há de acontecer, ou por meio de Boaz, ou por meio do senhor fulano. E aí diz o texto, versículo 3, Boaz já começa. Boaz é alguém muito rápido, né? É objetivo, não é um enrolador, tá? Ele é muito rápido, ele vai apresentar a causa agora, ele está querendo resolver logo o negócio. Ele diz assim, versículo 3, disse ao resgatador Boaz disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para a venda. Essa terra, irmãos, ou ela tinha sido hipotecada por causa de dívida de Elimeleque, quando ele deixou Belém de Judá e foi para Moabe, ou ela tinha se tornado usufruto de alguém que tomou conta daquela terra enquanto Elimeleque foi a Moabe. Então, ou ele deixou com alguém como usufruto da terra, ou ele hipotecou por causa de alguma dívida. Só que aquela terra não estava mais em possessão de Noemi, mas tinha que ser resgatada, certo? Por valor. Então pagava, Noemi vende a terra. A ideia é, ela precisa do dinheiro para ter aquela terra de volta. Está vendendo a terra, ela precisa de dinheiro para resgatar a terra. Só que ela é viúva. Então um resgatador, um parente mais próximo, tem que ajudá-la, certo? Então ele começa a propor essa questão. Olha o versículo 4. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e na do meu povo. Se queres resgatá-la, resgata-a. Se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate e eu depois de ti. E é interessante aqui que Boaz, além de ser um homem piedoso, e claro que uma coisa está ligada à outra, era um homem justo, é um homem ético. Ele não quer fazer nada que não seja transparente. Tem um dizer de um estudioso, né, de um teólogo estudioso, que diz que a melhor política é a transparência. A melhor política é a transparência. Então, sabe que nós sabemos que política é a boa relação dos vizinhos, né? É política. Então, todos nós somos políticos, né? Não devemos fazer politicagem, mas nós somos todos políticos, porque nós nos relacionamos. E a política é isso, né? Um relacionamento de vizinhos. E a melhor política é a transparência. Provas disso. É muito difícil alguém ficar chateado com você. Quer dizer, vamos lá. É muito difícil você ficar chateado com alguém quando essa pessoa, mesmo dura com você, é sincera. É muito difícil. Quer ver? É muito difícil você e eu ficarmos com raiva ou amargurados quando alguém vem falar a verdade para nós. Ela não falou para ninguém de nós. Ela veio a nós. É muito difícil, muito difícil. Pode ter, obviamente, as suas exceções, né? Pessoas que nem assim se dão satisfeitas. Mas é muito difícil, muito difícil. Muito difícil uma pessoa vir falar com você, olha, eu não gostei do que você fez, eu queria que você me dissesse por que você fez isso. E vim falar com você, não falei pra ninguém, mas com você. É muito difícil você ficar... Você pode, obviamente, na hora, né? Mas você, pelo menos ela veio falar comigo, né? Ela foi transparente, ela abriu o coração dela. É muito difícil, muito difícil. Porque a melhor política é a transparência. Por que eu digo isso aqui? A questão, a gente está tratando de um tribunal aqui, mas a ideia é a seguinte, não pensemos nós que nós vamos mudar de comportamento quando a coisa for séria, uma vez que nas nossas relações ordinárias, comuns e simples, nós não somos honestos.
entendeu? Ninguém muda assim, ninguém vira chave. Ninguém que é uma pessoa que não é séria, quando precisa ser, vira a chave. Não acontece assim. A pessoa que não é uma pessoa transparente, honesta das suas relações comuns, ela não será naquelas relações judiciais, naquelas relações importantes, decisivas. A coisa não é virar a chave, né? O J.C. Ryle fala isso, né, em um dos seus livros, que as pessoas elas vivem no pecado e quando elas têm que assumir uma posição importante, elas acham que vai chegar a hora e virar. E aí eles aconteceu uma coisa que agora é um super crente. E não acontece. Isso não acontece. Falando de família aqui e de futuras famílias, esse negócio de você casar-se com alguém que você fica assim, não, mas se Deus quiser vai mudar. Não, se Deus quiser tal. Não case com alguém assim. Não case com alguém que talvez vá mudar. Case-se com alguém que é piedoso agora. Porque ordinariamente não muda. Raríssimo. Raríssimo. Aí você fala assim, mas Deus não pode fazer? Claro que ele pode, mas ele poder não quer dizer que ele vai fazer. Ele pode, mas ele quer. E outra coisa, imagina que Deus mudasse todo mundo, que fosse complicado. Aí não precisava a gente ter sabedoria para poder escolher. Era só casar, aí Deus muda lá na frente. Mas Deus te chama a ter sabedoria e critério para escolher dentro da graça comum. Claro que não há pessoas perfeitas, mas há pessoas mais próximas, mais parecidas com Cristo. Então é com esses que você deve se unir. E se não houver, não faça. Porque ordinariamente não mudará. Não mudará. Não é assim, vira a chave. Isso não acontece. Tá? Geralmente o que acontece é ficar pior. E não melhor. Então, com graça de Deus, a gente não arrisca. Não é um jogo. Não é algo que você vai... Não, você não faz isso. A graça vem quando Deus quer usar de sua graça, mas ele pode não querer usar. Lembra? Terei misericórdia de quem eu prover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem eu quiser ter compaixão. Então, ou seja, você não joga com graça. Você não fala um negócio, vou fazer isso aqui, vou casar com essa pessoa, vou me unir a essa pessoa, e se Deus quiser lá na frente, Deus é fiel, Deus vai mudar. Você não sabe. Lembra de eu falei na sexta noite, né? Paulo dizendo, como sabes tu, a mulher, que salvarás o teu marido? E marido, como sabes que salvarás a tua mulher? Você não pode salvar ninguém, quem faz isso é Deus, e ele faz quando ele quer. Então, é sempre um risco muito grande, né, mexer com isso. Então, veja, falando de transparência, né? A ideia é essa. Se nós não somos nas nossas relações transparentes, nossas relações ordinárias, nós não seremos nas mais importantes, nas extraordinárias. Então seja sempre transparente. Fale sempre, vocês são irmãos uns dos outros, eu tenho falado muito lá na igreja sobre isso, fale sempre a verdade a seu irmão. Exorte-o, vá ter com ele, fale olho no olho. É seu irmão. Se não gostar, como diz... Se procurar retaliação, talvez não seja o seu irmão. Talvez não seja nem irmão. A ideia é, todo crente vai se submeter a essas coisas. Todo crente vai entender por fim, mesmo que não goste daquela chamada. No final, o Espírito Santo de Deus vai dizer, não, é verdade, aquela pessoa me amou. Que bom que ela não falou para ninguém aquilo que eu fiz, veio falar comigo. Aquela pessoa me ama. Porque ela é crente. O Espírito Santo trabalha nos crentes, faz os crentes entenderem aquilo que vem de Deus. Então não tenha medo, se é teu irmão, vai entender. Se não entender, talvez não seja seu irmão. E qualquer coisa que você fizesse, daria no mesmo. Então, tenha coragem, confie em Deus, ame o seu irmão, vá falar com ele, seja transparente. Faça que nem Boaz, resolva isso hoje. Como Boaz fez ali. Mas vamos lá. Então, nesse negócio, o Boaz diz, olha, eu tô respeitando a lei aqui, viu? Primeiro eu vim falar contigo, eu não tomei a mulher, porque eu sabia que tu és o parente mais próximo. Então se vai resgatá-la, diga-o agora, senão farei eu. E aí veja o texto. Versículo de número 4, no final diz assim, respondeu ele, o senhor fulano, eu a resgatarei. A terra, né? Não a Ruth ainda, porque Ruth não foi apresentada. Alguns dizem que Boaz teve uma jogada de mestre, né? Ele facilitou primeiro para complicar depois, para trazer um encargo a mais. Então primeiro ele falou da terra, aí o cara cresceu o olho, né? Terra, dinheiro e tal.
Aí depois falou da obrigação para com a Moabita. Olha só o que ele diz. Versículo de número 5. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a Moabita. E não é à toa que Boaz está usando e se valendo na inteligência dele, na sabedoria do termo Moabita. Certo? Porque, lembram-se? Moab, inimigo de Israel, tal, sabe? De um povo imoral. Olha, é a Ruth Moabita. E é interessante, embora, lembra-se que a história de Ruth já havia chegado aos ouvidos de Boaz? Lembram-se? Esse homem, seu fulano, parece não está muito, como fala? Muito ciente de Ruth, de quem é Ruth. E existe gente assim, né? É engraçado, quando eu estava estudando o texto, eu fiquei pensando, pedindo a Deus para eu mesmo não ser assim. Né? A chance é grande, se Deus não guardar. Mas tem pessoas que vivem no meio do povo de Deus e elas são sempre alheias. Assim. Parece que elas não sabem de nada. Tem uma pessoa piedosa ao lado dela e ela não sabe nem o que é piedade, ela não se dá a viver com essa pessoa, não tem um apreço de, deixa eu me aproximar dessa pessoa, ser mais amigo dela e tudo mais. Parece que está no mundo da lua. Ela está no meio da igreja lá, mas de alguma forma parece que ela não pertence ali. Já viu gente assim? Tem dentro da igreja tem gente assim, infelizmente. Né? Tem que orar, você e eu temos que orar porque nós não sejamos assim, né? Pela graça do bom Deus. Mas existe gente assim, parece que eles não estão a par do que está acontecendo ali. De quem são os santos de Deus, eles não se importam com isso. E esse era o seu fulano aqui. Porque se ele soubesse o mínimo ali de Ruth e desse valor a quem Ruth era, porque o povo falava bem dela, és mulher virtuosa, diz Boaz, ele diz, como não? Claro, por favor, eu vou tomá-la como esposa, essa mulher aí, a mulher carrega 36 quilos nas costas, é agora. Né? Essa mulher vai me ajudar muito, que isso? Mas não, ele não quer não. É porque está a lei. E tem gente assim, infelizmente. Vamos lá, aí diz o texto. Versículo 5. No dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido. É interessante que perceba como o nome é um ponto importante desse capítulo. Tem o senhor fulano que não tem nome. Agora Boaz fala de suscitar um nome. Como o nome aqui é importante nesse capítulo. Certo? O nome é muito importante aqui. Tanto que lá, lembra que as mulheres de Belém vão dar um nome ao filho de Ruth. E deram-lhe o nome de Obed. Olha como o nome é importante aqui. Aliás, o nome é importante no livro todo. Né? Você está com um monte de nomes no livro. Mas nesse capítulo 4 fala muito de um nome. Dar um nome. Tá? E nós temos um nome. Né? Nós fomos chamados filhos de Deus. A importância do nome. E de vivermos de acordo com o nome. Nós fomos chamados filhos de Deus. Então vivamos de acordo com o nome que nos foi dado. E que nome, irmãos? Que nome nós pecadores temos agora? Filhos de Deus. E foi nos dado a bênção de chamarmos filhos de Deus. Então nosso nome, né? Chamar Obed, chamar-nos filhos de Deus. E aí veja, versículo de número 6. Então disse o resgatador, para mim não a poderia resgatar a Ruth de forma alguma, para que não prejudique a minha herança. Certo? Redime tu, disse o seu fulano a Boaz, o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazer. Lembra que a gente falou sobre isso, né? Então veja, há muitos que vêm... O que isso ensina pra gente? Há muitos que veem a vida cristã, de fato, como ela é, como um caminho de muito custo. E não deixa de ser claro. Jesus diz, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então a vida cristã é uma vida de custo. Aqui, este seu fulano está diante de uma escolha que custará algo a ele, a herança dele, o nome dele. E ele não quer se envolver nisso, com algo que custará algo, certo? Custará tudo a ele. E ser cristão é isto. Ser cristão é custar tudo a nós. Lembra que eu falei de Jesus Cristo, nosso Senhor? Quem quiser ganhar a vida, perdeu a vida. Mas quem perder a vida por mim, ganhou. Custa a vida. Só isso. A vida. Irmãos, veja, a gente fala muito nas igrejas, né, de consagração, de viver para Cristo. Mas, na verdade, o que se vê é muito pouco disso.
Nós falamos muito disso, mas o que se vê é muito pouco disso. Eu estava falando na igreja há um tempo atrás, perguntando assim: irmãos, quantas pessoas você conhece que estão sendo perseguidas porque tiveram uma posição em Cristo que as comprometeu e agora elas estão sendo perseguidas, elas perderam o emprego por causa de Cristo? Não é porque são péssimas empregadas, não. É por causa de Cristo. Quantos vocês conhecem de pessoas que foram rejeitadas por familiares por causa que assumiram um compromisso com Cristo? Quais são essas pessoas? Onde estão essas pessoas? E nós somos cercados de pessoas crentes, mas não há nunca um custo, não tem custo nenhum. Qual o custo? Qual é o custo? Aí, por exemplo, falo do dia do Senhor, que eu estava falando no início. Os crentes hoje, Deus nos guarde, nós somos também falhos, os crentes hoje levam o dia do Senhor sem custo nenhum. Eles vão à igreja de manhã, de tarde estão na praia, vão passar em algum lugar, vão pro shopping. É um dia normal, só a única diferença é que no horário de manhã lá, 1h30, 2 horas no máximo, estão lá na igreja. E olhe lá, né, que se a igreja tem de manhã à noite, eles geralmente escolhem um horário. Eu me lembro, isso não faz muito tempo, que quando você perguntava a um membro da igreja por que ele não foi domingo à noite, ou domingo de manhã, ou faltou um dos horários, às vezes aquele membro, na fraqueza dele, que, né, é própria nossa também, se Deus não nos guardar, inventava uma desculpa cabeluda para dizer o porquê. Hoje nem isso. Eu me lembro de uma conversa que eu tive há muito tempo atrás na minha igreja com um rapaz que frequentava a minha igreja, e ele só vinha de manhã, não vinha à noite. Aí eu esperei um tempo para abordá-lo e por fim abordei. Falei assim: meu irmão, querido, você não tem vindo domingo de noite, tem acontecido alguma coisa? Você tem passado mal? O lugar que você mora é muito perigoso? O que é? Aí ele: eu não quero vir mesmo não. Tá bom. Meu irmão, o dia do Senhor é para guardar o dia do Senhor. E eu e você pecamos quando não estamos aqui tendo a oportunidade de estar, tá bom? Então, peço ao irmão que considere isso. Mas ele disse: não, eu não quero vir. Falou: você não quero vir. Não acho que é necessário. Então veja, qual é o custo? Irmãos, não tem custo nenhum. Não tem custo nenhum. Quer ver, por exemplo, a questão de trabalho. Você é obrigado pelo seu chefe lá do seu trabalho a falar uma mentira e tudo mais. Aí quando você ouve o seu pastor na igreja falando assim: irmão, não minta, não diga, mas eu vou perder meu emprego, perco o seu emprego, a gente acha isso um absurdo. A gente fala assim: pô, esse pastor, onde ele está com a cabeça? Eu vou perder meu emprego? Onde está com a cabeça? Vou trabalhar com o quê? Esse é o nosso nível. Por exemplo, pense só, as histórias da Bíblia para nós, de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, eles servem para quê, essas coisas? Elas servem para quê? Esses homens que quase que perderam a própria vida por amor a Deus, pela fidelidade a Deus, elas servem para quê para nós? Porque para nós tudo é um custo muito alto. Para nós não, mas que absurdo, não posso fazer isso. Como é que é? Uma vez eu estava conversando com as mães, lá uma mãe na igreja que é muito piedosa, muito mais, como toda mãe, como todo pai, como todo homem e mulher, tem pecados, tem defeitos, como eu tenho e vocês têm também. E falando com ela: minha irmã, por que vocês não vêm culto à noite? Porque minha filha tem o horário de dormir. Agora tem um negócio assim, né? Minha filha tem uma regra de dormir naquele horário, e se ele não dormir naquele horário... Gente, que isso? Irmãos, eu não conheço ninguém aqui, posso falar tranquilamente. Que isso? Que isso? É o culto ao Senhor. É o culto ao Senhor para dar uma soneca da minha filha. Meu irmão, pense comigo. Vocês acham que se nós tivermos essa disposição, quando as coisas custarem mesmo, algum de nós vai dar a vida por Cristo? Claro que não. É claro que não. Nós vamos recuar. Daniel só foi à cova dos leões porque num primeiro momento decidiu não comer das finas iguarias do rei. Ele aprendeu a ser fiel no pouco. Quando veio o teste do muito, ele estava pronto. Mas nós não somos fiéis no pouco. No pouco nós não somos. Quando vier o muito, é claro que nós não seremos. Então o que te custa a vida com Cristo? Tem que te custar alguma coisa.
Se o meu e o seu cristianismo não nos custa nada, ele não é um cristianismo real. Olha o que Paulo diz: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Eu estava falando na minha igreja lá, com os irmãos, eu falei com eles, sinceramente, falei com eles assim: às vezes eu acho que eu gozo de certa tranquilidade no ministério porque não sou tão fiel. Eu fico pensando nisso às vezes. É porque eu sou meio covarde. Eu tinha que falar algo com algumas pessoas e não tenho coragem. E por isso que eu fico ali na igreja, ali, mantendo o meu ministério. Mas, por fim, eu estou perdendo, eu não estou ganhando, porque quem me julgará é o próprio Cristo. E não importa o que os homens achem de nós, ou deixem de achar em última instância, quem nos julga é o Senhor, é dele que nós vamos ouvir ou não: um servo bom e fiel, entra no reino que te está preparado. É dele que nós vamos ouvir. Então, meus irmãos, olha, veja, isso aqui não é algo piegas, embora talvez possa até parecer, mas é a confissão mesmo de alguém que tem pensado nessas coisas. Que hoje em dia o cristianismo que nós temos ao nosso redor está muito longe do cristianismo da Bíblia, daqueles homens que morriam por causa de Cristo. E olha que no nosso contexto não é nem pedido ainda tanto, mas nós não comprometemos com poucas coisas. Então pensemos nessas coisas, né? Avaliemos pelo Espírito Santo o nosso coração, como está o nosso cristianismo, quais são as brigas, as boas brigas que nós temos comprado por amor de Cristo. Há boas brigas, há bom combate por causa de Cristo. Compre-o, não fuja dele, compre-o. Não faça como o seu fulano, que fugiu, porque custava muito a ele. Ok? Olha lá, versículo de número 7. Versículo de número 7 diz assim: agora é uma nota do autor do livro. Ele vai explicar como é que se fechava os negócios lá em Israel, no caso de resgates e permutas. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Não existia a escritura, né? Quando é negócio de terra, de compra, tem a escritura, é o documento, certo? Não existia. Como é que fechava o negócio? Aquele que queria passar o seu direito ao outro, tirava da sandália e dava àquela outra pessoa que estava comprando o direito dela, ou comprando a terra, ou comprando o direito que seja, ou trocando a autoridade, passando a autoridade. E por que a sandália? Alguns creem que a ideia é simbólica, obviamente, né? Porque o lugar onde eu piso é o meu lugar, por direito. Interessante que quando lá em Josué, quando Josué venceu certos inimigos do povo de Deus, ele trouxe o rei de um desses inimigos e colocou no chão e colocou a sandália na cabeça dele, colocou o pé em cima da cabeça dele. A ideia é: você é meu, ou seja, eu conquistei você é meu. E o símbolo é a sandália, o pé em cima da pessoa. A ideia de, lembra, todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado. Então a ideia é essa. Então aquilo que era meu é seu agora, por direito. Aí tomava a sandália. Então, se alguém quisesse depois reivindicar, o Boaz pegava a sandália do seu fulano. Aqui, ó, você me deu essa sandália. E os anciãos viram. Legal? Então, se você tiver aí, ó, interessado, moça aí, o rapaz, se tiver interessado alguma moça aí, né? Pega a sua sandália e joga na cabeça dela. Que ela é só. Estou brincando, claro. Vamos lá. Versículo de número 8. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu. E tirou o calçado, né? Teve a explicação e agora mostra o que ele fez, segundo se fazia lá os resgates e as permutas. Aí versículo 9: então Boaz disse aos anciãos e todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. É interessante aqui que agora não só os anciãos, os 10 estão ali, mas todo o povo. Por quê? A ideia é a seguinte: lembra que eu falei que na porta da cidade passava todo mundo? Então as pessoas começaram a parar para ver. Que nem em alguns lugares, algumas cidades no centro da cidade, né? Tem alguém fazendo alguma coisa e junta aquela multidão para ver o que está acontecendo. É uma coisa, aqui já tinha
Isadora, já tinha uma multidão ali de gente para ver como ia acabar aquele negócio ali, aquele tribunal ali entre Boaz e o seu fulano. E aí já aquela multidão toda é chamada por Boaz como testemunha, não só os anciãos, os juízes, mas todo o povo que estava ali. Então Boaz disse, versículo de número 9, né? Vocês são testemunhas hoje, de que eu comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimelec, a Quilion e Malom, e também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom. Só aqui a gente sabe quem dos filhos foi marido de Ruth, né? Porque a gente não sabe, o texto não diz até agora. E agora diz que ela foi esposa de Malom. Tá? E aí diz, para suscitar nome, olha a importância do nome de novo no texto. Para suscitar o nome deste sobre sua herança, para que este nome, novamente, não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta dos anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na sua casa como a Raquel e como Lia. Por que não como Sara e Rebeca? Porque Raquel e Lia, porque são todas elas as matriarcas, né, digamos assim, de Israel, do povo de Deus. É porque Sara e Rebeca tiveram um só. É verdade? No caso de Rebeca, Jacó e Esaú. Só que um só foi chamado e amado por Deus, o outro foi rejeitado. Lembram-se? Então, Abraão de Sara, Isaac. Vamos lá. Isaac e Rebeca, Jacó. Ok? Mas Raquel e Lia, as 12 tribos. Então a ideia é a seguinte, que vocês sejam uma família numerosa. É interessante com relação a filhos aqui. Esses dias eu coloquei num boletim da igreja um assunto, um artigo do Jonathan Leman, que é muito bom. Escreveu A Igreja Essencial na época da pandemia. A Igreja Essencial, um livretinho, não sei se vocês já viram. Reverendo Ítalo, é muito bom. Não sei se vocês já trabalharam com ele, muito bom. E eu coloquei um artigo no boletim da igreja sobre a questão de quantos filhos deve ter um casal. E aí o Jonathan Leman me parece uma avaliação bem bíblica. E ele não estabelece números. Ele vai dizer por que não estabelece números. Porque a Bíblia não estabelece. Mas ele estabelece princípios. E qual é o princípio da Bíblia? Que a Bíblia nos leva a entender sobre criação de ter filhos. É que ter o maior número de filhos é bom. Esse é o ponto. A gente sabe que a nossa sociedade vê as crianças como um problema. A gente sabe disso. A sociedade secular vê as crianças como um problema. É só você ver, entra uma criança no avião e ela começa a chorar. Olha as pessoas, como elas... Tem alguém ali que não devia estar ali. Na igreja, às vezes, é assim. Começa a chorar, porque, por exemplo, lá, eu não sei, lá na nossa igreja, imagina aqui também, as crianças ficam no culto, né? Lá na nossa igreja também. E às vezes as crianças choram, pequenas choram. E as mães, às vezes, ficam um pouquinho, porque a gente sabe que muitas vezes, birra. Tem algumas crianças na igreja que... gente, se você não acreditar como fala, no pecado, né, original, a criança nasce com pecado. Eu vou falar, você é cego, porque é só olhar as crianças. É só olhar as crianças, por favor. Quem olhou a criança, não, é verdade. Hoje a gente nasce já em pecado. Porque tem criança na igreja que é assim, ó. O pai senta no banco da igreja, a criança... Aí o pai levanta ela... Você já viram isso? Por favor. Aí o pai senta... E levanta a criança. Aí eu tenho umas conversas sérias com criança lá depois do culto termina lá. Só porque você estava chorando na hora do culto. Só você sair, você ficou normal. Agora, volta a chorar. Eu quero ver você chorando. Depois terminou o culto, a alegria só. Que é isso? Pô, brincadeira, não, tá doido. Então veja, a questão é o seguinte: as crianças estão lá no culto, elas permanecem no culto, né? Porque nós entendemos, como vocês entendem também, que a criança faz parte do povo de Deus, né? E na Bíblia não tem separação na hora do culto, a criança tá lá. Agora veja, um ponto que eu acho que é importante também, a gente tem que ter paciência com igrejas que têm o seu chamado culto infantil, embora na Bíblia não tenha isso, tem que ter uma certa paciência, tá? Porque tem muita gente que trabalha no culto infantil que faz porque não sabe, que achou que sempre estava certo, foi sempre ensinado nisso. Então você não chega na igreja e acaba com o negócio e fala que está todo mundo errado.
Porque aquelas pessoas não foram ensinadas como essas coisas. Tanto que isso é novo para nós. Fala a verdade. Eu fui criado com um culto infantil. Isso é novo para nós. Então vamos com calma. Tá? Então, veja, meus irmãos, o ponto aqui é a questão de crianças podem se tornar incômodas. E para a sociedade elas são incômodas hoje. Tanto que é o aborto, por exemplo. É verdade que quem defende aborto nem filho tem, a maioria, nem filho tem. Mas defende aborto. E você vê o crescimento dessas coisas, dessas pautas. Então veja, ter filhos é uma bênção. E quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Esse é um princípio bíblico. Lembra lá? Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Deus está falando que um homem que tem muitos filhos é um homem muito feliz. Então veja, quantos filhos? Ele não fala. Então a gente não pode ser radical. Tem que ter tanto e tal. E tem que ter também condições. Às vezes o casal tem algum problema. É verdade, pode procurar adoção. A gente tem no Brasil tem pouca cultura de adoção. Aliás, não é só no Brasil. Mas no Brasil também. Há muita dificuldade com a adoção. Mas é um bom caminho. Eu estava lendo um artigo que fala sobre casais homossexuais adotando. Os casais homossexuais estão adotando as crianças. Então veja só. Nós queremos que pessoas sejam salvas. Nós queremos que as pessoas sejam salvas e o exército de Cristo cresça. E tem muitas crianças que estão sem pais, que poderiam conhecer a Cristo e fazer parte das fileiras dele. Mas nós não pensamos nisso, em adoção. E nós deveríamos pensar mais em adoção. Ok? Porque tem muitas crianças que estão sendo adotadas por homens que vão abusar delas, vão fazê-las sofrer. E elas poderiam ser servas de Cristo. E o povo dele poderia crescer. Então pense nisso. Eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. Eu sempre falo isso. É de cada um de nós. Mas há princípios aqui, bíblicos, que devem ser. Aliás, nós somos adotados. Isso, veja, a Bíblia não diz que quem foi adotado por Deus tem que adotar. Não tem um mandamento sobre isso. Mas há um princípio. Graças a Deus que fomos adotados. Por que não adotar? Legal? Então vamos lá. Versículo de número 11. Todo o povo que estava na porta, e anciãos, disseram: somos testemunhas que o Senhor faça essa mulher, como Raquel e Lia, lembra que eu falei que é a questão de números, né? E ambas edificaram a casa de Israel. Agora olha que legal. E tu, Boaz, ate valorosamente, tu tens valor em Efrata, e faze-te nome, ou seja, faz o teu nome afamado em Belém. Aqueles anciãos não tinham a menor ideia do quanto essa profecia e quão abrangente, intensa e maravilhosa ela seria na vida de Boaz, porque Boaz vai dar origem a Davi, que é o nome mais afamado em Israel. Quando eles falam assim, seja o teu nome afamado em Belém, eles não tinham ideia de quem viria de Boaz. Mas lembra do que a gente tem falado? A gente citou esse versículo. Deus pode fazer em Cristo e faz em Cristo, e aqueles que nele confiam, infinitamente mais de tudo que pensamos ou pedimos ou pensamos. Aí versículo 12, seja a tua casa como a de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Então Pérez, lembra que Tamar, né? Nem vou voltar a falar de Tamar porque falei, lembra? Mas é interessante como a ligação de Tamar e Ruth, né? Porque a ideia de levirato está envolvida em ambas as histórias, né? Tanto de Ruth quanto de Tamar. E as duas eram estrangeiras, tanto Tamar quanto Ruth, não pertenciam a Israel. E as duas, ambas estão na genealogia de Jesus. E é interessante pensar na genealogia de Jesus. Vou pensar aqui rapidamente com vocês. Na genealogia de Jesus, em Mateus, por exemplo, e em outros sinóticos, você encontra Tamar, você encontra Ruth, você encontra Raabe, a prostituta lá de Jericó. Está lá na genealogia. Você encontra Manassés, o rei Manassés, o que ofereceu filhos queimados a outros deuses. Ele está lá na genealogia de Jesus. Você encontra Davi, mas Davi é o rei de Israel, mas Davi também é um assassino, você lembra lá? Ele mandou matar um homem lá com quem ele adulterou com a mulher daquele homem. Então veja, você olha para a genealogia de Jesus e só vê confusão. Não tem um ali que você possa dizer, esse aqui está salvo.
exceto Jesus. E o que isso mostra? É que Jesus veio salvar pecadores, e para salvar pecadores, ele se identificou com eles, não no pecado, mas ele se fez carne e foi reconhecido em carne à semelhança de homens pecadores. Então a ideia de que ele veio até nós, ele se importou conosco, ele se encarnou no meio do... Ele não pertenceu só à família de pecadores, ele não veio só de uma família toda problemática com esses personagens todos. Ele comia com pecadores, ele chamou pecadores para serem seus apóstolos, ele viveu no meio dos pecadores porque o Filho do Homem veio resgatar o que se havia perdido. Eu vou terminar aqui agora, olha só. Assim tomou Boaz, versículo 13, a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Veja mais uma vez a questão de ter filhos. Ter filhos é uma bênção do Senhor, vem direto do Senhor. O Senhor concedeu que ela concebesse. Então é uma bênção do Senhor ter filhos. Quanto mais, melhor. Porque o Senhor é que traz a bênção dos filhos. Então as mulheres disseram a Noemi, e essa parte eu acho muito legal, olha só. Seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, ou seja, vai ser o amparo da tua vida na velhice. E seja afamado em Israel o nome dele, deste, né, do filho. Nem sabia, né? Também como os anciãos e a multidão, elas nem sabiam a dimensão da profecia, que a profecia delas alcançaria. Né? Mas o ponto é o seguinte, olha só, versículo 15. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Aliás, Cristo é isso, né? Cristo não é isso? Porque, irmãos, de um jeito ou de outro, obviamente, o texto fala de Cristo, porque está falando daqueles antepassados de Cristo, que apontam para Cristo, a família de Davi, da qual Cristo vem. Cristo é quem? O resgatador e restaurador da vida e o consolador na velhice. É Cristo. Ele é o restaurador da nossa vida de pecados, ele nos restaura do nosso estado de pecador e ele consola-nos na velhice. Quando você e eu estivermos prontos e próximos da morte, se assim fosse, a gente não morrer antes, né? Na juventude, então pode acontecer também. Quem será o nosso consolador ali? Cristo. A que nós vamos nos agarrar naquela hora? Que chegar na hora da nossa morte? Em Cristo. Porque ele é a vida eterna. Então ele é o consolador na velhice. O resgatador é ao mesmo tempo consolador na velhice. Então a bênção de estar ligado a Cristo Jesus. Porque ele não é só o resgatador da vida agora, mas ele é a segurança naquele dia da morte. E esse dia é terrível. Mesmo pessoas muito crentes, ao encarar a morte, tremem. Esse dia é um dia. Como diz o J.C. Riley, né? Um homem que viveu a vida brincando, um dia terá que ser sério. Eu acho tão fantástico isso, essa percepção do Riley. Um homem que viveu a vida brincando, um dia terá que ser sério. Pode passar a vida brincando, naquele dia ele terá que ser sério. Então agarre-se a Cristo. Ele é o consolador na velhice, entre outras coisas, né? Aí veja, pois tua nora que te ama o deu à luz a Obed, né, que será chamado o menino Obed. E ela te é melhor do que 7 filhos. Que maravilha, né? É interessante que o amparo vem da onde a gente menos espera, né? Há amigos mais chegados que irmão. Há um amigo mais chegado que irmão. Você nasce numa casa, você se torna crente, a tua família não te entende, a tua família te rejeita, e na igreja você encontra um amigo mais chegado que seu irmão de sangue. E é isso aqui. Noemi perde Elimeleque, perde Malom e Quilion, mas numa Moabita ela encontra uma mulher melhor que 7 filhos. E é assim mesmo. Aliás, a nossa família é a família da fé. Nós devemos cuidar da nossa família de sangue e, obviamente, amá-la. Mas a nossa família é a família da fé. É a família da igreja. É com a família da igreja que vai passar a eternidade. Muitas vezes não é do sangue. Aqui eu vi que tem famílias inteiras crentes. Graças a Deus. Mas não é o caso de todos nós. Às vezes tem parentes nossos que não são crentes. E eles não são a nossa verdadeira família. Lembra de Jesus? Quando ele estava no local, numa casa, pregando para uma multidão que cercava, aí chegou alguém, um enviado, e disse assim: Seu Jesus, a tua mãe e os teus irmãos, lembra que Jesus tinha 4 irmãos nascidos de Maria. Dentre eles, Judas, que escreve a carta de Judas, e Tiago.
eram meio-irmãos de Jesus, filhos de Maria. Teus irmãos querem te ver e tua mãe também. Aí Jesus diz assim, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Aí apontando para os que estavam ouvindo a ele, sentados, disse assim, essa é a minha mãe e os meus irmãos, os que fazem a vontade de meu Pai. É minha mãe, são minha mãe e meus irmãos. A família verdadeira de Cristo não é do sangue, e a sua também não é. A sua família verdadeira é daqueles que fazem a vontade de Deus. Esses são seus familiares finais. E Ruth, por crer em Deus e viver conforme a vontade de Deus pela graça, era mais filho e filha do que Sete e Ruth e Noemi, melhor, poderia ter. Mas eu quero terminar aqui dizendo o seguinte, olha só. Noemi tomou o menino, versículo 16, e o pôs no regaço, no colo, e entrou a cuidar dele. Irmãos, esse livro fala, acima de tudo, de graça de Deus. De que a graça é imerecida. Irmãos, o que Noemi fez para acabar desse jeito? Você vê ela feliz, você vê ela sendo louvada, você vê ela com um neto, que é o resgatador dela, ela colocando no colo, entrando na casa para cuidar, toda feliz, imagina a vovó, toda feliz. O que ela fez? Ela não fez nada. Aí alguém diz, teve aquele brilhante plano. Brilhante plano? Ela quase arrebentou tudo. A gente viu ontem, foi a graça de Deus que fez com que desse certo, que tinha tudo para dar errado. Ela não fez nada. Ela passou o livro todo só reclamando, murmurando, e quando achou que teve uma ideia brilhante, quase arrebentou tudo. E mesmo assim terminou feliz. A Bíblia nos fala, em todos os livros, que nós somos salvos pela graça. Que nós somos felizes, não porque nós temos ideias brilhantes e somos boas pessoas, é porque Deus tem um amor resente, um amor fiel, misericordioso para com pecadores, que geralmente estão fazendo besteira. Mas mesmo assim, Deus não permite que se percam finalmente, que usa as besteiras deles, as nossas, para as corrigir e transformar. Mas no fim, acabará tudo certo. Por quê? Porque Deus é misericordiosamente fiel. Interessante, né? A gente erra quando a gente olha para os personagens da Bíblia e vê eles como heróis e tudo mais. Eles não são, como nós também não somos. Longe disso. Longe disso. Deus é o único herói na história. E Cristo é o único Salvador. Eu não sei se vocês não sei se o reverendo Ítalo já passou com vocês lá pela história de Davi, na exposição, talvez não, mas eu me lembro que é muito comum naquele texto de Davi, de Golias, a gente ouvir sermões, aproveitando falando de Davi, né, ouvir sermões assim, seja como Davi, as 5 pedrinhas de Davi, fé, amor, esperança, o nome das pedrinhas lá, tem as pedrinhas de Davi, tal, seja um guerreiro como Davi, creia como Davi. Irmãos, no texto, e eu também acreditava assim, até que quando eu tive que expor o texto, eu fui estudar. E aí eu falei, gente, que isso, estava falando tudo errado. Davi não nos representa no texto. Nós não somos Davi no texto lá de Golias. Quem nós somos lá? Nós somos os israelitas com medo. Lembra lá que diz que o povo todo estava com medo? Nós somos esses. Os covardes lá atrás. E Davi aponta para o Senhor Jesus Cristo. Ele vai à nossa frente. Ele vai enfrentar o nosso inimigo e vai vencer. E quando lá no texto diz que Davi venceu Golias e cortou a cabeça dele, o texto diz que os covardes lá saíram a colher os despojos de guerra. Essa é a nossa história. Nós somos aqueles covardes lá que precisavam de um rei para vencer por nós. E o que acontece no final? Nós é que somos abençoados com os espólios que o rei sozinho conquistou. É por isso que, lembra? Olha lá. É por isso que lá no Evangelho, quando Jesus é preso injustamente pelos soldados no Getsemane, todos fogem. Lembra assim? Todos os apóstolos fugiram e deixaram ele só. A história da Bíblia é a história de Cristo. Não é a sua, nem a minha. Nós não somos o herói da história. Cristo é. Lembre-se disso. Isso vai fazer com que você tenha menos frustrações na sua vida. Acredite, creia.
quanto mais você e eu pensamos que nós fazemos e acontecemos, mais vergonha e frustração nós teremos. Ok? Cristo é tudo. As vizinhas lhe deram um nome, a importância do nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. Eles chamaram Obed. Obed é eu sirvo. O nome Obed significa eu sirvo. É o servo. O servo. Que aponta para Cristo também, né? Davi aponta para Cristo como rei. Obed como o servo. E não é Jesus o rei servo? E aí diz aí: são estas, pois, a geração de Pérez. Pérez, filho de Tamar, gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naazon. Naazon gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou Davi. É natural a gente não gostar muito de genealogia, né? A gente pensar assim, pô, tem genealogia na Bíblia, né? Uma coisa difícil ler os textos de genealogia. Mas uma das coisas que eu aprendi estudando outros teólogos é que Deus conhece a vida de todo mundo. É quando você sabe aquele negócio de viveu fulano tantos anos e teve filhos e filhas e morreu com tantos anos. Você fala, gente, para que isso aqui? É para mostrar para você e para mim que, dentre outras coisas, Deus conhece a nossa vida. Ele conta os nossos dias, os nossos anos. Ele sabe tudo. Nada escapa dele. É uma das aplicações para genealogia. Outra coisa é que quando você olha a genealogia, você vê um monte, como a gente falou, um monte de pecadores. E você fala e vê que Deus está usando eles para o propósito dele maior. Assim como usa nós, pecadores, numa igreja, no povo dele, para o seu propósito maior. Porque Paulo vai dizer, o apóstolo vai dizer assim: quem é suficiente para essas coisas? Para fazer a obra de Deus. Todavia, em Cristo, Deus nos tem dado graça e poder para realizar, apesar de ser quem somos. Então, genealogias servem para muita coisa e não é à toa que estão ali registradas. Eu vou terminar com uma frase de Matthew Henry, um teólogo do século XVII, nascido no final do século XVII, falecido e ido para a glória no início do século XVIII. Ele diz assim, abre aspas: nosso Senhor Jesus é o nosso Goel, resgatador. É o nosso eterno Redentor. Assim como Boaz, ele olhou com misericórdia para o estado deplorável da humanidade caída, como Boaz olhou para Ruth. Por um preço incontável, ele redimiu a herança celestial para nós. Como Boaz comprou a terra, Cristo comprou o céu. E também, através de uma vida que, de fato, nos limpou do pecado, tendo sido hipotecada, confiscou das mãos da justiça divina, ou seja, pagou o preço diante de Deus. Ele, semelhantemente, comprou um povo exclusivo, que adotaria, embora fossem estranhos e estrangeiros, como a pobre e desprezada Ruth, para que o nome daquela raça morta e sepultada, como era a família de Elimeleque, não fosse cortado para sempre. O Senhor arriscou-se a casar com a própria herdade, que é a sua igreja, composta de pecadores, porque sendo rico, por amor de nós, se fez pobre. 2 Coríntios 8:9. Por isso, ele foi recompensado abundantemente pelo seu pai. Lembra de Boaz? Seja o seu nome afamado. O pai de Cristo o recompensou de maneira abundante. Que, visto que se humilhou dessa forma, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome. Lembra a importância de dar nome? Ele deu um nome que está acima de todo nome. Ao nome de Cristo se dobre todo o joelho e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:9. Precisamos reconhecer nossas próprias obrigações em relação a esse resgatador. Certificar-nos de nosso contrato com ele, a nossa aliança, e planejar cuidadosamente todos os nossos dias para honrá-lo. Boaz, ao fazer uma declaração pública desse casamento e compra, não somente assegurou seu direito diante de todos os pretendentes, mas honrou a Ruth, mostrou que não estava com vergonha dela e de sua origem de pobreza. Isso serviu de testemunho acerca de Cristo. Cristo também não levou em conta a nossa pecaminosidade, o nosso estado, mas se identificou conosco para nos resgatar da morte e do inferno, de ter o nosso nome cortado da existência. Que nós saibamos disso, como Boaz nesse livro, como toda a história, aponta para o grande resgatador.
e o sirvamos hoje e sempre, de acordo com a sua graça misericordiosa que opera em nós. Que Deus abençoe. Amém. Ó Deus santo e bendito, muito obrigado, ó Deus, por esse tempo que nós passamos aqui diante da tua palavra inspirada, infalível e inerrante. Obrigado, ó Deus, por ver a tua graça restaurando a vida de Noemi e de Ruth, ó Deus, suscitando um nome aos mortos, ó Pai, assim como o Senhor fez conosco em Cristo. Nós que éramos filhos da ira, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor em Cristo nos deu um novo nome, uma nova vida, uma nova herança. E nós te louvamos o nome. Te pedimos que vivamos por Cristo e para Cristo, nosso grande resgatador, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção e o carinho de vocês conosco.